Rodrigo pusou as rédeas quando viu a fumaça fina subindo da chaminé da cabana abandonada. Alguém estava invadindo suas terras. Ele desceu do cavalo, a mão instintivamente buscando o revólver no coulter. Mas quando se aproximou e viu a mulher parada na soleira da porta, magra demais, o rosto marcado pelo medo e pela fome, o mundo parou. Era impossível. Clara Mendes tinha desaparecido há 18 anos sem dizer adeus e agora estava ali, destruída, escondida, fugindo de algo que ele ainda não sabia o que. Se você quer descobrir se alguns amores são fortes demais para o tempo apagar, inscreva-se no canal e ative o sininho. E me conte nos comentários, você teria coragem de proteger alguém que te abandonou no passado, mesmo arriscando tudo? Rodrigo Costa tinha 38 anos e conhecia cada palmo daquelas terras como conhecia as linhas da própria mão. A fazenda Santa Rita era herança de 4 gerações, 800 alqueires de pastos, matas nativas e morros que se estendiam até onde a vista alcançava. O avô de Rodrigo tinha começado com apenas 50 alqueires nos anos 1940, trabalhando soação, economizando cada centavo para comprar mais terra. O pai expandiu para 300 alqueires, modernizou, trouxe gado Nelore de qualidade. E Rodrigo, nos últimos 15 anos, tinha duplicado tudo isso com muito trabalho e planejamento. A fazenda não era apenas seu ganha-pão, era sua identidade, seu propósito, o legado que um dia passaria adiante. Todo sábado, sem exceção, ele fazia a mesma ronda a cavalo, verificando cercas nos limites mais distantes, procurando sinais de caçadores ilegais, observando o gado nos pastos isolados. Era a rotina que o mantinha conectado à terra, ao trabalho de gerações, a responsabilidade que carregava desde que o pai morrera, 7 anos atrás. Aquele sábado de agosto começara como qualquer outro. Rodrigo acordou às 5 da manhã. Tomou café preto forte com pão de queijo, que a cozinheira Dona Carmen deixava pronto, e selou o alazão trovão antes das 6. O céu estava limpo, aquele azul profundo que prenunciava calor à tarde. Ele levava sempre as mesmas coisas, cantil cheio de água, alguns pães embrulhados, o revólver calibre 38 no coulter de couro gasto, binóculos pendurados no pescoço. A ronda normalmente levava 6 horas. Rodrigo começava pelos pastos do leste, depois subia para os morros ao norte, verificava os açudes e terminava no limite oeste. Eram 10 da manhã quando ele chegou ao setor mais isolado da fazenda, uma área de mata fechada que fazia divisa com terras devolutas. Era ali que ficava a velha cabana de caseiro, construída nos anos 1970, abandonada completamente nos anos 2000. Rodrigo não visitava aquele lugar havia 3 meses. Na última vez, em maio, a cabana estava como sempre, vazia, tomada pelo mato, o telhado com buracos, as janelas sem vidro, servindo de entrada para corujas. Ele tinha considerado demolir várias vezes, mas sempre adiava. Havia algo naquele lugar, alguma memória que ele não conseguia apagar. Por isso, quando avistou a fumaça fina subindo da chaminé, o corpo inteiro dele ficou em alerta imediato. Fumaça significava fogo. Fogo significava gente, e gente naquela cabana no meio do nada. Sem autorização, não era bom sinal. Rodrigo tinha ouvido histórias demais de fazendeiros vizinhos tendo problemas. 3 meses atrás, a fazenda Boa Vista tinha sido ocupada por um grupo que montou um acampamento e exigiu desapropriação. Levou 2 meses de processo judicial para resolver. O primo de Rodrigo tinha descoberto traficantes usando uma construção abandonada como ponto de armazenamento. A polícia chegou, houve tiroteio. Um peão inocente levou bala perdida. Então sim, Rodrigo tinha todo o motivo para estar tenso enquanto diminuía o passo do cavalo e se aproximava devagar, a mão descendo instintivamente para o revólver no coulter. Não era homem de violência, nunca tinha atirado em ninguém, nunca tinha sequer apontado a arma para um ser humano, mas também não era ingênuo. No interior, a delegacia mais próxima ficava a 40 minutos de estrada de terra, e quando havia problema real, ou você resolvia sozinho ou não resolvia. A cabana apareceu entre as árvores antigas, pequena e decrépita, exatamente como ele lembrava. A estrutura era de tijolo velho, coberto com um reboco que já tinha caído em grandes placas. O telhado de telhas francesas estava visivelmente danificado, com várias faltando ou quebradas. A porta de madeira,
que antes ficava aberta, batendo ao vento, agora estava fechada, e havia mudanças que ele percebeu imediatamente. Alguém tinha improvisado cortinas nas janelas, usando panos escuros, bloqueando completamente a visão do interior. A área ao redor da porta, que estava coberta de mato, agora tinha sido limpa, deixando a terra batida exposta, e havia marcas recentes no chão, pegadas pequenas, indicando que uma pessoa tinha estado entrando e saindo regularmente. A fumaça que chamara sua atenção subia fina, mas constante, da chaminé de tijolos no lado esquerdo da construção, onde ficava o fogão a lenha antigo, que, na última vez que Rodrigo verificara, estava enferrujado e cheio de ninhos de pássaros. Ele amarrou o trovão numa árvore a uns 20 metros da cabana, fazendo o nó firme, mais rápido, mantendo os olhos fixos na porta fechada. O cavalo sentiu a tensão do dono e bufou baixo, sacudindo a cabeça, as orelhas se movendo nervosas. Rodrigo avançou a pé, os passos deliberadamente silenciosos na grama alta. O coração batia mais rápido agora. Aquela adrenalina familiar que vinha quando você não sabia o que ia encontrar. Podia ser um sem-teto buscando abrigo. Podia ser alguém fugindo da polícia. Podia ser invasores fazendo reconhecimento. Podia ser qualquer coisa. Suas botas faziam pequenos ruídos na terra seca, mas ele controlava cada passo, aproximando-se da lateral da cabana. Primeiro queria avaliar, ver se havia mais alguém, verificar se tinha veículos escondidos na mata, mas não viu nada além da cabana, da fumaça e do silêncio pesado da floresta. Quando chegou a 3 metros da porta, ela se abriu e Rodrigo sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. A mulher parada na soleira da porta era um fantasma. Tinha que ser, porque Clara Mendes não podia estar ali, não depois de 18 anos de silêncio absoluto, não daquele jeito, não destruída assim. Ela estava irreconhecível e, ao mesmo tempo, inconfundivelmente ela. O rosto que ele tinha amado, com a intensidade desesperada dos 18 anos, estava mais fino, anguloso demais. As maçãs do rosto proeminentes de um jeito que indicava fome prolongada. A pele, que ele lembrava bronzeada do sol do interior, estava pálida, quase acinzentada, marcada por noites sem dormir e dias sem comida suficiente. Os olhos castanhos que ele lembrava cheios de vida e curiosidade, brilhando quando ela ria, agora carregavam um cansaço profundo, um medo visceral, quase animal. Eram os olhos de alguém que tinha visto coisas que ninguém deveria ver. De alguém que tinha fugido por tanto tempo que fugir tinha se tornado a única forma de existir. O cabelo escuro que ele lembrava caindo em ondas soltas pelos ombros estava preso num coque bagunçado no topo da cabeça, com mechas escapando em todas as direções, sujo, sem vida. Ela usava uma blusa de botão desbotada, 2 tamanhos maior que o corpo magro, rasgada no cotovelo direito. A calça jeans estava suja de terra e manchas antigas, o cós amarrado com um barbante, porque era grande demais, os pés descalços, cobertos de calos e pequenos cortes, os braços eram finos demais, os pulsos parecendo gravetos que poderiam quebrar facilmente. As mãos tremiam levemente, um tremor contínuo que Rodrigo reconheceu como desnutrição, um medo extremo, talvez ambos. E quando ela o viu ali parado, quando seus olhos se encontraram e o reconhecimento atravessou aquele rosto destruído, a expressão que surgiu foi de puro terror. Clara não disse nada, simplesmente recuou um passo, a boca se abrindo como se fosse gritar, mas nenhum som saindo. Ela olhou para os lados rapidamente, procurando rota de fuga, o corpo inteiro tenso como um animal encurralado. As mãos se fecharam em punhos fracos ao lado do corpo e ela começou a se afastar devagar, recuando para dentro da cabana. E naquele instante de clareza dolorosa, Rodrigo entendeu tudo e nada ao mesmo tempo. Entendeu que ela não estava ali de férias, não estava visitando memórias. Clara estava escondida, estava fugindo, estava sobrevivendo nos limites mais extremos do possível. E o medo nos olhos dela não era medo dele, era medo de ser encontrada. Medo de que ele fosse o mensageiro da morte que ela tinha conseguido evitar até agora. Rodrigo ergueu as mãos devagar, afastando-as deliberadamente do revólver no coldre, virando as palmas para cima num gesto universal de paz. O movimento foi cuidadoso, telegrafado, do tipo que você faz quando encontra um animal ferido e precisa que ele entenda que você quer ajudar, não machucar. A voz que saiu foi rouca,
carregada de 18 anos de perguntas não respondidas, 18 anos de sonhos, onde ele a encontrava de novo, 18 anos de raiva e saudade, e amor que nunca morreu. Clara, apenas o nome, apenas a confirmação de que sim, ele sabia quem ela era, de que não havia erro, de que depois de quase 2 décadas, o destino tinha colocado os dois no mesmo lugar de novo. O nome dela no ar pareceu quebrar algo dentro dela. Clara cambaleou para trás, a mão buscando o batente da porta para ter algum suporte, as pernas claramente não aguentando mais o peso do corpo magro. Ela fechou os olhos com força, a cabeça balançando de um lado para o outro num gesto de negação silenciosa. Rodrigo deu um passo à frente, o instinto de proteger mais forte que a confusão, mais forte que a mágoa antiga que ele tinha carregado por tanto tempo, mais forte que qualquer outra coisa, porque aquela não era a Clara que ele lembrava. Aquela era uma mulher quebrada, destruída, claramente no limite absoluto do que um ser humano podia suportar. Clara tentou falar, a boca se abrindo e fechando, formando palavras que não conseguiam ganhar som. Ele viu a garganta dela se movendo, engolindo seco, tentando encontrar a voz que simplesmente não estava lá. E então, sem aviso, as pernas dela cederam completamente. Rodrigo se moveu no instinto puro, cruzando a distância em 2 passadas longas. Os braços se estendendo para pegá-la antes que o corpo batesse no chão, ele a segurou contra o peito e o peso dela foi um choque. Clara não pesava nada. Era tão leve que parecia feita de ossos ocos, sem massa, sem substância. Ela não tinha desmaiado completamente, mas estava perto, a consciência flutuando entre acordada e desacordada. A respiração saía rápida e superficial, o peito subindo e descendo num ritmo irregular que indicava pânico mal contido. Os olhos estavam fechados com força, as pálpebras tremendo, lágrimas escapando pelos cantos. Rodrigo a carregou para dentro da cabana, empurrando a porta com o ombro. Os olhos precisando de segundos para se ajustar à penumbra do interior após o sol forte lá fora. E o que ele viu confirmou todas as suspeitas e adicionou camadas novas de horror à situação. O interior da cabana era um testemunho de sobrevivência nos limites mais extremos. Clara estava vivendo ali e vivendo de uma forma que nenhum ser humano deveria viver. No canto mais afastado da porta havia um colchão fino, do tipo mais barato possível, coberto com cobertores velhos e rasgados que pareciam ter vindo de doação. A espuma estava exposta em vários pontos, amarelada e manchada. Perto do fogão a lenha, que realmente estava funcionando com um pequeno fogo queimando lenha úmida, que produzia mais fumaça que calor. Havia uma pilha de latas vazias, sardinha, milho, ervilha, feijão pronto, todas das marcas mais baratas. O tipo de comida que custava 2 ou 3 reais e matava a fome sem nutrir. Havia também 3 garrafas PET vazias usadas para buscar água. Uma mochila velha estava encostada na parede, aberta, mostrando roupas amontoadas dentro, sem organização. Havia uma caixa de papelão servindo de mesa improvisada, com alguns objetos em cima, um pente quebrado, um pedaço de sabão reduzido a quase nada, uma escova de dentes com as cerdas tortas e nada mais. Não havia móveis, não havia decoração, não havia conforto, apenas o mínimo necessário para sobreviver mais um dia e depois outro, numa sequência infinita marcada apenas por não morrer. O teto tinha 3 buracos grandes, onde as telhas tinham caído, cobertos por dentro com plástico amarrado nas vigas. O plástico tinha furos e remendos feitos com fita adesiva soltando. As paredes tinham manchas de umidade subindo pelo reboco e havia mofo visível nos cantos. O cheiro era uma mistura de mofo, fumaça de linha e algo mais. Talvez o cheiro de alguém que não conseguia tomar banho adequadamente há tempo demais. Rodrigo carregou Clara até o colchão e a deitou com cuidado extremo, como se ela fosse feita de vidro. Ele tirou o chapéu de couro, colocando no chão ao lado, e ajoelhou-se no colchão, uma mão sustentando gentilmente a cabeça dela. Clara abriu os olhos devagar, piscando várias vezes até conseguir focar nele. E quando finalmente focou, quando realmente viu Rodrigo ali ajoelhado ao lado dela, com expressão de preocupação misturada com choque, as lágrimas começaram a escorrer de verdade. Não soluços dramáticos, apenas lágrimas silenciosas escorrendo das laterais dos olhos, molhando o cabelo nas têmporas. Rodrigo não fez perguntas, não naquele momento. Sabia que não adiantaria,
que ela mal conseguia respirar direito. Ele apenas tirou o cantil de alumínio do cinto, desenroscou a tampa e ofereceu água com mão firme. Clara hesitou por 2 segundos, os olhos indo do cantil para o rosto dele e de volta, como se suspeitasse de veneno. Mas a sede era mais forte. Ela pegou o cantil com mãos trêmulas e bebeu com desespero animal, engolindo rápido demais, a garganta fazendo barulhos. A água escorreu pelos cantos da boca, molhando o pescoço, mas ela não pareceu notar. Começou a tossir violentamente, o corpo sacudindo, e Rodrigo tomou o cantil de volta, gentilmente, esperando a tosse passar. Quando passou, ele ofereceu de novo, e dessa vez ela bebeu mais devagar, mais controlada, mas não menos desesperada. Ela esvaziou o cantil completamente, bebendo quase meio litro, como se não bebesse há dias. Quando terminou, Clara encostou a cabeça na parede atrás do colchão, fechando os olhos de novo. O peito ainda subia e descia rápido. A voz que saiu foi tão baixa que Rodrigo teve que se inclinar para ouvir, tão fraca que mal parecia vir de garganta humana. Você não pode estar aqui. Pausa longa enquanto ela reunia forças. Precisa ir embora. Agora. Não é seguro para você. Rodrigo sentiu algo gelado descer pela espinha. Não era o que ela disse, era como ela disse. Não havia drama, não havia exagero. Era a afirmação de um fato, pronunciada com a certeza absoluta de quem conhecia intimamente o perigo. Seguro para quem? Rodrigo perguntou, mantendo a voz baixa e calma. Clara, de quem você está fugindo? Ela abriu os olhos, e o olhar que encontrou dele estava carregado de uma tristeza tão profunda que Rodrigo sentiu o peso físico dela no próprio peito. Era o olhar de alguém que tinha visto demais, perdido demais, sofrido demais, de gente que me mata se me encontrar. As palavras caíram entre eles como pedras jogadas em poços sem fundo, simples, diretas, devastadoras. Não havia histeria, não havia exagero. Clara estava afirmando um fato com a mesma naturalidade que alguém afirma que o céu é azul. Rodrigo sentiu o ar sair dos pulmões de uma vez. O mundo ao redor pareceu ficar mais nítido e mais distante ao mesmo tempo. Isso não era problema comum, não era dívida com agiota, não era relacionamento abusivo, era algo muito pior. Ele se sentou completamente no chão de terra batida, as costas contra a parede oposta, as pernas esticadas à frente, processando. O silêncio na cabana era denso, quebrado apenas pelo crepitar baixo do fogo no fogão e por pássaros cantando lá fora, alheios ao drama humano. Clara não disse mais nada, apenas ficou ali deitada no colchão miserável, os olhos fixos no teto manchado, as mãos cruzadas sobre o peito, num gesto de resignação. Ela estava esperando que ele fizesse o sensato, esperando que ele se levantasse, montasse no cavalo, voltasse para casa e chamasse as autoridades, esperando que ele escolhesse a própria segurança, como qualquer pessoa racional escolheria. Rodrigo olhou para ela, realmente olhou, viu a menina de 18 anos que tinha roubado seu coração no verão de 2006. Viu a mulher de 36 anos destruída por circunstâncias que ele ainda não conhecia. Viu alguém que tinha lutado para sobreviver tempo suficiente para chegar ali, para se esconder no único lugar onde tinha memórias boas, mesmo que fossem memórias de quase 2 décadas atrás. E Rodrigo Costa tomou a decisão mais perigosa e mais importante da vida. Você não está mais sozinha. A voz saiu firme, sem tremor, sem hesitação, sem espaço para discussão. Era a voz que ele usava quando tomava decisões definitivas sobre a fazenda, quando comprometia recursos que não podia perder, quando apostava tudo numa única escolha. Ou não sei o que aconteceu, não sei de quem você está fugindo, não sei o que você fez ou testemunhou. Pausa enquanto ele escolhia as próximas palavras. Mas você não vai enfrentar isso sozinha. Não enquanto eu estiver vivo e respirando, não enquanto Raul verar nos meus pulmões. Clara virou a cabeça devagar para ele, os olhos arregalados de surpresa e algo que parecia descrença absoluta, como se ele tivesse acabado de falar numa língua que ela não conseguia processar. A boca dela se abriu levemente, mas nenhum som saiu por vários segundos. Quando finalmente falou, a voz estava quebrada de emoção. Você não sabe o que está dizendo, você não sabe com o que está se envolvendo. Se eles descobrirem que você me ajudou, te matam também. Sem perguntas, sem aviso. Rodrigo se levantou devagar,
Caminhou até ficar de pé ao lado do colchão, olhando para baixo para ela com expressão que não admitia argumentos. Então vamos ter que garantir que eles não descubram. E pela primeira vez, em 5 meses de escuridão absoluta, de medo constante, de sobrevivência no fio da navalha. Clara Mendes viu algo que tinha esquecido completamente que existia no mundo. Viu esperança. Rodrigo não levou Clara para a casa principal, sabia que seria erro. A fazenda tinha 4 funcionários fixos que moravam nas redondezas. Dona Carmen vinha todo dia fazer comida e havia movimento constante de veterinários, compradores de gado, técnicos agrícolas. Muita gente, muitos olhos, muitas perguntas. Se alguém estava caçando Clara, quanto menos pessoas soubessem da existência dela, melhor. Então ele fez o que pôde, voltou para casa, pegou mantimentos, cobertores limpos, remédios, roupas velhas que ainda serviam e retornou para a cabana antes do anoitecer. Clara tinha adormecido de exaustão, enrolada nos cobertores velhos, a respiração finalmente mais regular. Rodrigo não a acordou, apenas deixou tudo organizado, acendeu o lampião a querosene que encontrou num canto e se sentou na única cadeira quebrada que havia ali, decidido a passar a noite vigiando. Ela acordou perto das 3 da manhã, assustada, o corpo se contraindo como se tivesse levado um choque. Rodrigo estava alerta imediatamente, levantando da cadeira com as mãos erguidas para mostrar que era só ele, que estava segura. Clara olhou ao redor desorientada, os olhos demorando para focar, para lembrar onde estava e porque ele ainda estava ali. Você ficou? Ela sussurrou, e havia algo na voz dela que era metade surpresa, metade quebra de alguma expectativa que ela tinha construído. Rodrigo apenas assentiu, disse que ia ficar e ficou. Nos 3 dias seguintes, ele estabeleceu uma rotina, acordava antes do amanhecer, que dava dos afazeres essenciais da fazenda. Inventava desculpas para Dona Carmen sobre por que estava saindo tanto e passava longas horas na cabana com Clara. Ele trazia comida de verdade, não latas de sardinha, mas arroz, feijão, frango cozido, frutas frescas. Assistia ela comer devagar. O estômago claramente não acostumado com a alimentação adequada e aos poucos, em fragmentos cortados e silêncios longos, Clara começou a contar. Ela não começou pelo presente, começou pelo passado, pelo verão de 2006, pela explicação que Rodrigo tinha esperado por 18 anos. Clara tinha 18 anos naquele verão, morando em Governador Valadares com a mãe, o padrasto e o irmão mais velho, Miguel. O irmão tinha 24 anos e estava envolvido com gente errada há anos, tráfico de drogas em pequena escala, que foi escalando até virar grande escala. Clara não sabia dos detalhes, só sabia que Miguel sumia por dias, voltava com dinheiro e a mãe fingia não ver, porque o dinheiro pagava as contas que o padrasto desempregado não conseguia pagar. Ela tinha conhecido o Rodrigo por acaso numa festa junina na cidade vizinha e tinham se apaixonado com aquela intensidade desesperada de quem tem 18 anos e acha que o amor pode consertar tudo. Foram 3 meses perfeitos. Rodrigo trabalhava na fazenda durante o dia e à noite eles se encontravam perto do rio, conversavam até tarde, planejavam um futuro que parecia possível. Clara ia se mudar para estudar enfermagem na capital. Rodrigo ia visitá-la todo mês. Eles iam casar quando ela se formasse. Era um plano simples, honesto, real. Até a noite de 15 de março de 2006, Miguel apareceu em casa ensanguentado, com 2 homens armados atrás dele. Tinha roubado dinheiro de um traficante maior. Tinha achado que conseguiria fugir para outro estado. Tinha errado. Os homens não atiraram nele à frente da família, apenas o levaram embora. E na manhã seguinte, o corpo de Miguel foi encontrado numa estrada rural com 12 tiros. Mas os traficantes não pararam por aí. Mandaram um recado claro. A família toda pagaria pela traição de Miguel. Tinham uma semana para sair da cidade, para desaparecer, ou iriam morrer um por um. A mãe de Clara entrou em pânico absoluto. O padrasto sumiu no mesmo dia, fugindo sozinho. E a mãe arrastou Clara para dentro de um ônibus para São Paulo naquela mesma noite, sem tempo para avisos, sem tempo para despedidas. Clara deixou tudo para trás, as amigas, os planos, a vida que estava construindo e Rodrigo. Ela pensou em ligar, em escrever, em mandar pelo menos uma explicação, mas a mãe proibiu terminantemente. Dizia que
Qualquer contato podia ser rastreado, que os traficantes tinham conexões em todo lugar, que o silêncio total era a única forma de sobreviver. Então Clara obedeceu e carregou a culpa por 18 anos. Rodrigo escutou tudo em silêncio, sentado no chão da cabana, as costas contra a parede, processando. Parte dele queria estar com raiva. Queria dizer que ela podia ter encontrado um jeito, que 18 anos era tempo demais. Mas a parte maior dele apenas sentia um vazio imenso por todo o tempo perdido, por todo o sofrimento que ela tinha carregado sozinha. E o presente? Ele perguntou quando ela terminou. Por que você está fugindo agora? Clara fechou os olhos e a respiração dela ficou mais pesada, como se reunir forças para contar a próxima parte fosse fisicamente doloroso. Ela tinha vivido em São Paulo por 16 anos, trabalhando como enfermeira em um hospital público, mantendo a cabeça baixa, nunca chamando atenção. A mãe tinha morrido de derrame cerebral 5 anos atrás e Clara tinha ficado completamente sozinha no mundo, sem família, sem raízes, apenas existindo de um dia para o outro, até 2 anos atrás, quando ela testemunhou algo que não deveria ter testemunhado. Era turno de noite no hospital, 3 da manhã, os corredores vazios e silenciosos. Clara estava saindo da sala de suprimentos quando ouviu vozes no corredor lateral, vozes baixas, mas urgentes. Ela ia simplesmente seguir seu caminho, mas então ouviu o tom, a tensão, e algo nela parou. Ela se escondeu atrás de uma maca encostada na parede e olhou. Havia 3 homens, 2 ela não conhecia, mas o terceiro ela reconheceu imediatamente. Capitão Otávio Braga, policial que frequentava o hospital regularmente trazendo presos feridos, homem que tinha a reputação de durão mais justo. Só que naquela noite o capitão não estava sendo justo. Estava recebendo um envelope volumoso de dinheiro de um dos homens, discutindo valores, discutindo rotas, discutindo como garantir que certas cargas atravessassem certas barreiras policiais sem problemas. Clara assistiu por talvez 3 minutos, paralisada, o coração martelando no peito, e então cometeu o erro. Seu celular vibrou no bolso, alto demais no silêncio do corredor. Os 3 homens viraram as cabeças simultaneamente na direção dela. Clara correu. Correu pelos corredores do hospital, desceu as escadas de serviço, saiu pela porta dos fundos, entrou no carro e dirigiu sem parar até chegar em casa. Trancou todas as portas, todas as janelas, passou a noite inteira acordada, tremendo. Na manhã seguinte, quando chegou ao trabalho, o capitão Braga estava esperando por ela na recepção. O sorriso no rosto dele era educado, mas os olhos eram de predador. Ele disse que precisavam conversar, que tinha notado ela no corredor na noite anterior, que seria melhor para todos se ela esquecesse o que tinha visto. Não era uma ameaça direta, mas a mensagem estava clara. Fique quieto ou sofra as consequências. Clara fingiu concordar. Fingiu que ia esquecer, que não era problema, mas estava apavorada, porque ela sabia como essas coisas funcionavam. Sabia que testemunhas de corrupção policial não duravam muito tempo. Então fez a única coisa que pareceu possível. Foi à corregedoria da polícia e denunciou tudo. Foi o maior erro da vida dela. A corregedoria abriu investigação interna discreta. Clara achou que estava fazendo a coisa certa, que estava protegida pelo sistema, que a justiça funcionaria. O que ela não sabia era que o capitão Braga tinha contatos dentro da própria corregedoria. Alguém vazou o nome dela. Alguém disse exatamente quem tinha feito a denúncia. 3 dias depois, Clara voltou para casa e encontrou a porta. O apartamento tinha sido revirado completamente, roupas rasgadas, móveis quebrados, paredes pichadas com ameaças. Você está morta, escrito com tinta vermelha no espelho do quarto. Ela não dormiu ali, pegou o que conseguiu carregar numa mochila e fugiu. Tentou o programa de proteção a testemunhas. Passou 2 semanas num apartamento seguro fornecido pela Polícia Federal, enquanto o processo contra o capitão Braga avançava. Mas aí começaram os sinais. O agente responsável por sua segurança fazia perguntas estranhas. Queria saber detalhes que não precisava saber. Saía da sala para fazer ligações sussurradas. Clara percebeu que o vazamento não tinha sido um acidente único. Havia infiltração, havia gente trabalhando para proteger o capitão Braga em vez de prendê-lo. Então ela fugiu de novo. Fugiu da proteção que deveria mantê-la segura,
porque confiança tinha se tornado o artigo mais perigoso que abandonou. Passou 2 meses se escondendo em São Paulo, mudando de lugar toda semana, dormindo em hotéis baratos, evitando câmeras, usando só dinheiro. Até que viu o carro. Era um sedã preto, vidros escuros, estacionado na rua em frente ao hotel onde estava hospedada. O mesmo carro que tinha visto estacionado em frente ao último lugar e ao lugar anterior a esse. Alguém estava rastreando ela, alguém estava se aproximando e era questão de tempo até alcançarem. Foi quando Clara tomou a decisão final. Comprou passagem de ônibus para o interior de Minas, desceu numa cidade aleatória, pegou outro ônibus, desceu em outra cidade. Foi criando um caminho impossível de rastrear. Eventualmente, exausta, sem dinheiro, sem opções, lembrou da fazenda. Lembrou de Rodrigo, do único lugar onde tinha sido feliz, do único refúgio que conhecia. Chegou na região há 5 meses, perguntou discretamente numa venda de beira de estrada onde ficava a fazenda Santa Rita. E quando soube que ainda existia, que ainda era da família Costa, algo nela relaxou pela primeira vez em meses. Caminhou até a propriedade de noite, encontrou a cabana abandonada por sorte e decidiu que ali era onde ia ficar até descobrir o que fazer a seguir. Só que não havia o que fazer a seguir. Clara estava presa. Não podia voltar para São Paulo, não podia ir à polícia, não podia confiar em ninguém do sistema. Só podia esperar escondida que, eventualmente, os homens do capitão Braga desistissem de procurar. Ou que ela morresse de fome antes deles a encontrarem. Quando Clara terminou de contar, o silêncio na cabana era pesado como chumbo. Rodrigo não se moveu por um longo tempo, apenas ficou ali sentado, absorvendo a magnitude do que ela tinha enfrentado. Não era drama de novela, era situação real, concreta, letal. Clara tinha testemunhado corrupção policial, tinha denunciado e agora estava sendo caçada por pessoas com recursos, conexões e motivação para silenciá-la permanentemente. Você tem provas? Rodrigo perguntou finalmente do que viu aquela noite. Clara balançou a cabeça negativamente. Era minha palavra contra a dele, por isso precisavam me matar. Enquanto eu estiver viva, sou risco. Rodrigo se levantou, caminhou até a janela, olhou para a escuridão lá fora. A lua estava alta, banhando a mata com luz prateada. Ele pensou na fazenda, no legado de 4 gerações, na vida simples e honesta que tinha construído. Pensou nos riscos de abrigar uma fugitiva, de entrar em conflito com policiais corruptos, de se colocar na linha de tiro. E então pensou em Clara. Pensou na menina de 18 anos que ele tinha amado. Pensou na mulher que tinha passado 18 anos fugindo, sobrevivendo, perdendo pedaço por pedaço da própria humanidade. Pensou no fato de que ela tinha voltado aqui para este lugar porque era a única memória boa que restava. Rodrigo se virou para ela e a decisão já estava tomada. Você não vai fugir mais. A voz saiu firme, definitiva. Você vai ficar aqui. Vou consertar essa cabana direito, trazer comida de verdade, garantir que você esteja segura e vamos descobrir um jeito de resolver isso. Clara olhou para ele com expressão entre desespero e descrença. Rodrigo, eles vão te matar. Você não entende? Essas pessoas não têm limites. Ele se aproximou, ajoelhou-se na frente dela, segurou o rosto magro entre as mãos com gentileza. Então vamos ser mais inteligentes que eles. Vamos ser mais cuidadosos, mais estratégicos, mas você não vai passar mais um dia vivendo como animal escondido. Por quê? Clara sussurrou, lágrimas começando a escorrer. Porque você faria isso por mim? Depois de tudo, depois de eu ter sumido, depois de 18 anos de silêncio. Rodrigo limpou as lágrimas com os polegares, olhou direto nos olhos dela e disse a verdade que tinha carregado por quase 2 décadas. Porque eu nunca parei de te amar, nem por um dia, nem por um segundo, e não vou começar agora. Clara desabou em soluços, o tipo de choro profundo que vinha de um lugar muito fundo. Lugar onde a dor tinha sido empurrada para baixo por tempo demais. Rodrigo a segurou, deixou ela chorar, deixou ela liberar anos de medo e solidão e desespero. E quando o choro finalmente diminuiu, quando ela estava exausta demais para mais lágrimas, Rodrigo a deitou de volta no colchão. Cobriu com os cobertores limpos que tinha trazido e prometeu algo que sabia que ia mudar tudo. Amanhã começa diferente.
Você não está mais sozinha. Clara adormeceu segurando a mão dele e pela primeira vez em 5 meses dormiu sem pesadelos. Rodrigo ficou acordado a noite inteira, sentado ao lado dela, a mente trabalhando. Ele sabia que tinha acabado de se comprometer com algo perigoso, talvez fatal, mas não havia dúvida, não havia hesitação. Algumas decisões eram maiores que segurança pessoal. Algumas pessoas valiam o risco e Clara sempre tinha sido essa pessoa para ele. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de laranja e rosa através das frestas do telhado quebrado, Rodrigo tomou outra decisão. Ele não podia resolver isso sozinho, precisava de ajuda, de alguém que entendesse a gravidade, alguém em quem pudesse confiar completamente. Ele pensou no doutor Henrique, o médico da cidade, que tinha sido amigo do pai dele, homem de 60 anos, com reputação impecável e conexões em todo o estado. Se alguém podia ajudar, era ele. Rodrigo esperou Clara acordar, explicou o plano. Viu o medo instantâneo nos olhos dela, mas ele a convenceu de que Henrique era seguro, de que era necessário, de que ela precisava de exame médico adequado depois de meses de desnutrição. E Clara, pela primeira vez em anos, decidiu confiar. Decidiu acreditar que talvez, só talvez, nem todo mundo no mundo fosse inimigo. Decidiu acreditar em Rodrigo, e isso, Rodrigo sabia, era o começo de tudo. Doutor Henrique Alvarenga tinha 62 anos, cabelos completamente brancos, mãos firmes de quem tinha passado 4 décadas costurando ferimentos e salvando vidas no interior. Ele tinha sido amigo do pai de Rodrigo desde os anos 1980. Tinha acompanhado o crescimento da fazenda. Tinha até ajudado a trazer Rodrigo ao mundo numa noite de tempestade, quando a estrada para o hospital estava intransitável. Era homem de confiança absoluta, do tipo que guardava segredos na tumba. Rodrigo o encontrou na clínica na manhã seguinte, antes do expediente começar. Não deu detalhes por telefone, apenas pediu uma conversa particular urgente. O doutor percebeu pelo tom que era sério, liberou a secretária mais cedo e esperou no consultório com a porta trancada. Quando Rodrigo contou tudo, cada detalhe, desde o momento que encontrou Clara até a história completa de corrupção policial e ameaças de morte, Henrique escutou em silêncio. Não interrompeu uma vez, apenas ficou sentado atrás da mesa antiga de mogno, os dedos entrelaçados, a expressão ficando mais grave a cada minuto. Quando Rodrigo terminou, o silêncio se estendeu por um tempo que pareceu eterno. Henrique se levantou, caminhou até a janela que dava para a rua principal da cidade, observou o movimento matinal de gente indo trabalhar, crianças indo para a escola, vida seguindo normal e alheia ao drama que acabara de ouvir. Você sabe no que está se metendo? A voz do doutor saiu baixa, medida. Corrupção policial não é brincadeira. Rodrigo, esses homens têm recursos, conexões e zero escrúpulos. Se descobrirem que você está escondendo a testemunha principal, vão te destruir, não só você, mas a fazenda, sua reputação, tudo. Rodrigo assentiu. Eu sei, mas não posso abandoná-la. Não de novo. Henrique se virou, estudou o rosto do homem que tinha visto crescer e reconheceu algo ali. Não era teimosia jovem ou paixão inconsequente. Era decisão de homem adulto que tinha pesado as consequências e escolhido mesmo assim. Era o mesmo tipo de determinação que o pai de Rodrigo tinha tido, a mesma força silenciosa que construía legados. Ela precisa de exame completo, Henrique disse finalmente. Desnutrição severa pode causar danos irreversíveis se não for tratada adequadamente. Anemia, deficiências vitamínicas, sistema imunológico comprometido, preciso examiná-la hoje. Rodrigo sentiu alívio atravessar o peito. Obrigado. Não me agradeça ainda. O doutor voltou para trás da mesa, pegou a maleta médica que sempre mantinha preparada. Vou ajudar porque é o certo a fazer, porque essa moça está viva por milagre e merece chance de continuar assim. Mas, Rodrigo, precisamos ser extremamente cuidadosos. Se eu começar a fazer perguntas sobre ela na farmácia, se alguém me ver subindo para aquela cabana, vai levantar suspeitas. Como fazemos então? Henrique pensou por um momento, a mente médica acostumada a resolver problemas, traçando estratégias rapidamente. Você me leva até lá, como se fosse me mostrar uma área da fazenda que está pensando em desenvolver. Levamos equipamento como se fôssemos fazer medições de terra.
Qualquer um que nos vir vai achar que é consulta sobre investimento, nada mais. Eu levo o que preciso escondido na maleta. Rodrigo concordou. Combinaram de partir em 1 hora. Tempo suficiente para Henrique terminar 2 consultas rápidas que já estavam agendadas e não podiam ser canceladas sem levantar suspeitas. Rodrigo saiu da clínica pela porta dos fundos, evitando a rua principal, e voltou para a fazenda para avisar Clara. Ela recebeu a notícia com medo visível. Estava sentada no colchão da cabana, penteando o cabelo molhado com os dedos, depois de ter tomado banho pela primeira vez em semanas. Num balde com água que Rodrigo tinha aquecido no fogão. Ela usava roupas limpas que ele tinha trazido, calça de moletom e camisetas simples que ficavam grandes demais. Mas eram infinitamente melhores que os trapos anteriores. E se ele contar para alguém, a voz dela tremeu. E se ele achar que tem obrigação de avisar as autoridades? Rodrigo se ajoelhou na frente dela, pegou as mãos frias entre as suas. Henrique é como família. Ele guardou os segredos da metade das pessoas desta cidade. Confia em mim, por favor. Clara olhou para aqueles olhos cor de mel, para o rosto que tinha mudado com os anos, mas mantinha a mesma honestidade fundamental que ela tinha amado aos 18 anos e forçou-se a acenar com a cabeça. Confiança era a moeda que ela não tinha usado há tanto tempo que mal lembrava como se sentia, mas ia tentar. Por Rodrigo, ia tentar. Henrique chegou pontualmente às 11 da manhã, dirigindo a caminhonete velha dele com o Rodrigo no banco do passageiro. Eles tinham realmente trazido o equipamento de medição, pranchetas com mapas, toda a encenação necessária. Qualquer funcionário da fazenda que visse acharia completamente normal. Quando chegaram à cabana, Clara estava visivelmente tensa, de pé perto da porta, o corpo em posição que permitia fuga rápida se necessário. Henrique desceu da caminhonete devagar, mantendo movimentos calmos e não ameaçadores, o tipo de linguagem corporal que usava com pacientes assustados. Clara, ele disse simplesmente, estendendo a mão. Sou Henrique, estou aqui para ajudar, nada mais. Ela apertou a mão dele brevemente, o toque rápido de quem ainda não estava pronta para confiar completamente. Henrique não forçou, apenas sorriu gentil e entrou na cabana convidado por Rodrigo. O exame levou 40 minutos. Henrique foi meticuloso, verificando pressão arterial, batimentos cardíacos, reflexos, examinando a pele em busca de sinais de deficiências vitamínicas, fazendo perguntas sobre sintomas que Clara respondia em voz baixa. Rodrigo ficou do lado de fora durante a parte mais íntima do exame, dando privacidade, mas próximo o suficiente para ouvir se algo desse errado. Quando Henrique terminou, a expressão no rosto dele era séria. Ele guardou os equipamentos de volta na maleta. Organizou 3 frascos de remédios e vitaminas que tinha trazido escondidos e então sentou-se na cadeira quebrada para dar o veredicto. Você está com anemia moderada, deficiência severa de vitamina D e B12 e seu sistema imunológico está comprometido. A voz dele era profissional, mas gentil. Nada que não possa ser revertido com alimentação adequada e suplementação, mas precisa começar. Já trouxe vitaminas para 3 meses, mas você precisa comer proteína de verdade, vegetais, frutas, nada de latas de sardinha. Clara assentiu, olhando para as mãos no colo. Henrique continuou, mentalmente você está exausta. Trauma prolongado, estresse crônico, falta de sono adequado. Isso tem efeito físico real no cérebro, no corpo. Você precisa descansar, precisa se sentir segura, pelo menos por um tempo. Segurança não é luxo que eu possa ter, Clara disse baixo. Henrique trocou um olhar com Rodrigo, que tinha voltado para dentro da cabana. Talvez seja a hora de mudar isso. Nos dias que seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. Rodrigo reformou a cabana aos poucos, consertando o telhado para que a chuva não entrasse mais, instalando uma porta que fechava de verdade, trazendo um colchão decente, cobertores quentes, até um pequeno fogão a gás para que Clara não precisasse fazer fumaça com lenha, que podia ser vista de longe. Trazia comida 3 vezes ao dia. Ficava com ela por horas, conversando, lembrando do passado, construindo uma ponte sobre o abismo de 18 anos. Clara começou a ganhar peso, não muito, mas o suficiente para que o rosto não parecesse mais caveira. As olheiras diminuíram. O tremor constante nas mãos foi diminuindo conforme a nutrição melhorava. Ela ainda tinha pesadelos,
Ainda acordava no meio da noite em pânico, mas Rodrigo estava sempre lá, ou dormindo na cadeira, ou no colchão extra que tinha trazido para o outro canto da cabana. Eles não falaram sobre o que era um para o outro, não definiram relacionamento, não fizeram promessas de futuro. Era simples demais e complicado demais para palavras. Ele estava ali, ela estava ali, e por enquanto isso bastava. 3 semanas depois de Rodrigo ter encontrado Clara, a primeira rachadura na segurança apareceu. Rodrigo estava na casa principal, lidando com papelada de venda de gado, quando Dona Carmen entrou na sala com expressão preocupada. Tinha um homem na porta, ela disse, policial de São Paulo, mostrando foto, fazendo perguntas sobre mulher desaparecida. O sangue de Rodrigo gelou. Ele se levantou devagar, forçando o corpo a não demonstrar pânico, forçando a voz a sair natural. Manda ele entrar. O homem que entrou na sala era exatamente o que Rodrigo tinha imaginado que um policial corrupto seria. 40 e poucos anos, ombros largos, olhos frios que avaliavam tudo, ar de quem estava acostumado a intimidar. Usava roupa civil, calça jeans e camisa social, mas tinha postura rígida de militar. Rodrigo Costa, a voz era áspera. Sim, posso ajudar? O homem tirou uma foto do bolso, colocou na mesa. Era Clara, mas de anos atrás. O cabelo diferente, o rosto mais cheio, sorrindo numa foto que parecia ter sido tirada em festa ou confraternização. Em investigador particular, o homem disse, procurando essa mulher, Clara Mendes, desapareceu de São Paulo faz meses. Família está preocupada. Mentira deslavada, mas dita com convicção. Rodrigo olhou para a foto, forçou confusão genuína no rosto. Nunca vi essa mulher na vida. Ela tem conexão com esta região? O investigador começou a circular pela sala, olhando fotos na parede, prêmios de criação de gado, avaliando. Morou aqui há uns 18 anos. Achei que talvez tivesse voltado. Rodrigo deu de ombros, mantendo a voz casual. Não conheço. E olha, tenho fazenda grande, mas não fico vigiando quem entra e sai da região. O homem parou na frente da janela, olhando para a extensão de terra que se via dali. Fazenda muito grande mesmo. Muitos lugares para alguém se esconder. Imagino. A ameaça estava clara, mas Rodrigo não mordeu a isca. Não tenho esconderijos aqui, só gado e muito trabalho. O investigador se virou, os olhos encontrando os de Rodrigo, num confronto silencioso. Se você vir essa mulher, precisa me avisar imediatamente. Ele colocou um cartão na mesa. A recompensa é de R$ 15.000 para quem dar informação que leve até ela. Rodrigo pegou o cartão, fingiu interesse. É bastante dinheiro. Ela fez alguma coisa? Assunto de família? O homem disse vagamente. Só precisamos encontrá-la antes que se machuque. Mais mentiras. Rodrigo acompanhou o investigador até a porta, manteve a fachada de fazendeiro simples e cooperativo. Acenou quando o carro desapareceu pela estrada de terra. Mas assim que o veículo sumiu de vista, ele correu. Correu para a caminhonete, dirigiu mais rápido que o seguro até a cabana, o coração batendo descontrolado. Chegou esperando encontrar Clara sozinha, mas encontrou algo pior. A porta da cabana estava entreaberta. Rodrigo entrou com a mão no revólver, os sentidos em alerta máximo. Clara estava lá, mas não estava sozinha. Ela estava pressionada contra a parede do fundo, os olhos arregalados de terror, e havia outro homem na cabana, mais jovem, 20 e poucos anos. Segurando uma faca, o homem se virou quando Rodrigo entrou e o rosto dele mostrou surpresa por apenas um segundo antes de se recompor. Rodrigo reconheceu o tipo, criminoso, pequeno, oportunista. Provavelmente descobriu a cabana por acaso, procurando lugar para esconder algo ou alguém. Sai daqui, o homem disse, apontando a faca. Não é da sua conta. Rodrigo não tirou os olhos dele, mas falou para Clara. Você está bem? A voz dela saiu estrangulada. Ele disse que vai-me ele e vai ele ... Disse que tem gente procurando que vale dinheiro. O invasor sorriu, mas era sorriso sem humor. 15 mil por essa daí. Vi o cartaz na cidade. Achei que valia a pena dar uma volta por aqui. Rodrigo deu um passo à frente, a mão ainda no coldre. Você não vai levar ela a lugar nenhum. O homem riu, curto e áspero. E você vai me impedir? Velho, olha ao redor. Você está sozinho.
Eu tenho faca e a mulher vem comigo querendo ou não. O que aconteceu a seguir foi rápido demais para detalhes. O invasor avançou em direção a Clara, a faca erguida não para matar, mas para ameaçar, para forçar obediência. Rodrigo se moviu no instinto, cruzou a distância em 2 passadas, agarrou o braço do homem antes da faca alcançar Clara. Eles lutaram, corpos se chocando contra a parede, contra a mesa improvisada, objetos caindo e quebrando. O homem era mais jovem, mas Rodrigo era mais forte. Anos de trabalho pesado na fazenda tinham construído músculos que não eram só para show. Ele torceu o pulso do invasor até a faca cair no chão e empurrou o homem contra a parede com força suficiente para tirar o ar dos pulmões dele. Clara pegou a faca do chão, as mãos tremendo, os olhos fixos no homem que tinha tentado levá-la. Rodrigo segurou o invasor pelo colarinho, a voz saindo baixa e perigosa. Você vai sair daqui agora. Vai esquecer que essa cabana existe, que essa mulher existe. E se eu souber que você falou com alguém, se você tentar voltar, juro por Deus que vai se arrepender. O homem tentou parecer corajoso, mas Rodrigo viu o medo nos olhos dele. Eles vão descobrir. Tem gente procurando sério. Não vai conseguir esconder ela para sempre. Rodrigo o empurrou em direção à porta. Fora, agora. O invasor saiu tropeçando, lançou um último olhar para Clara e então correu para a mata, desaparecendo entre as árvores. Rodrigo trancou a porta e empurrou a mesa pesada contra ela como barricada adicional e só então se virou para Clara. Ela ainda estava pressionada contra a parede, a faca na mão, o corpo tremendo violentamente. Ele atravessou a cabana, tirou a faca gentilmente da mão dela e a pusou para um abraço. Clara desabou, os braços se fechando ao redor dele, como se fosse a única coisa sólida no mundo que estava desmoronando. Eles me encontraram, ela sussurrou contra o peito dele. Rodrigo, eles sabem que eu estou aqui. Ainda não sabem, ele corrigiu, a voz firme apesar do coração disparado. Aquele era só um oportunista que viu o cartaz. Mas sim, o perigo está mais perto agora. Ele se afastou o suficiente para olhar nos olhos dela. Clara, precisamos mudar de estratégia. Não podemos mais só esperar que isso passe. Precisamos ser proativos. O que você quer dizer? Rodrigo tinha pensado nisso nos últimos dias. Tinha virado a situação na mente de todos os ângulos possíveis. Precisamos de provas. Provas reais do que o capitão Braga fez. Evidências que não possam ser ignoradas. Precisamos montar um caso tão sólido que nem as conexões dele possam enterrar. Como? Clara perguntou. Mas havia uma fagulha de algo nos olhos dela, algo que não estava lá antes. Esperança, talvez, ou apenas desespero disfarçado de coragem. Rodrigo não tinha todas as respostas ainda, mas sabia uma coisa: o tempo de esconder tinha acabado. Agora precisavam lutar, e ele ia fazer o que fosse necessário para proteger a mulher que amava. Mesmo que isso significasse entrar em guerra com homens que não tinham limites, a ideia veio do doutor. Henrique, numa noite, 3 dias depois do incidente com o invasor. Eles estavam reunidos na cabana, os 3, planejando como documentar a corrupção do capitão Braga quando não havia provas físicas. Quando Henrique se inclinou para a frente com expressão de quem acabara de resolver um quebra-cabeça complexo. E se a gente fizesse ele se incriminar? O doutor disse devagar. Se criássemos uma situação onde ele precisasse demonstrar as conexões dele, onde precisasse agir de forma que pudéssemos documentar. Rodrigo franziu o seio. Como? Henrique olhou para Clara. Você foi a testemunha. Você o viu recebendo dinheiro, discutindo rotas. Isso significa que ele tem parceiros, pessoas que dependem da corrupção dele para funcionar. E se a gente ameaçasse essa rede? Se fizéssemos parecer que alguém está prestes a expor tudo? Clara balançou a cabeça, o medo ainda muito presente. Isso só vai fazer ele agir mais rápido para me silenciar. Exatamente, Henrique disse, mas havia intensidade nos olhos dele. Mas dessa vez a gente está preparado. A gente documenta, grava, captura evidências e entregamos tudo para autoridades federais, não para a polícia local, onde ele tem conexões. Era um plano arriscado, cheio de pontos, onde tudo podia dar errado, mas também era a única chance real que tinham. Ficar escondidos indefinidamente não era solução, era apenas atrasar o inevitável. Rodrigo olhou para Clara, viu o medo nos olhos dela,
mas também viu algo mais: cansaço. Cansaço de fugir, de se esconder, de viver como fantasma. Ela tinha sobrevivido por 5 meses, no limite absoluto da existência humana. Talvez já estivesse cansada de apenas sobreviver. Talvez estivesse pronta para realmente viver de novo, mesmo que isso significasse risco. O que você acha? Ele perguntou gentilmente. É sua decisão? Clara respirou fundo, fechou os olhos por um longo momento. Quando abriu, havia determinação ali que não existia antes. Vamos fazer isso. Mas como? Henrique tinha pensado nisso. Ele conhecia o delegado da comarca vizinha, homem chamado Maurício Santos, que tinha reputação de honesto e inflexível. Se conseguisse apresentar um caso sólido, com evidências reais. Maurício tinha conexões com a Polícia Federal e poder para agir fora da jurisdição, onde Braga tinha influência. O plano era em 3 partes. Primeiro, plantar informação falsa que vazaria para Braga através dos canais que ele usava. Informação dizendo que Clara tinha deixado provas documentadas com um advogado em outra cidade, com ordem de liberar tudo se algo acontecesse com ela. Isso forçaria Braga a agir, a se expor, tentando recuperar essas provas inexistentes. Segundo, quando Braga mandasse seus homens investigar, Rodrigo e Henrique estariam prontos para documentar, fotografar, gravar conversas, construir um caso que mostrasse padrão de comportamento criminoso, intimidação, abuso de poder. Terceiro, entregar tudo para o delegado Maurício com pedido de proteção federal para Clara enquanto o caso fosse investigado adequadamente. Longe das garras de Braga, era um plano que dependia de timing perfeito e sorte considerável. Mas era um plano. Levou uma semana para colocar tudo em movimento. Henrique, usando contatos médicos, plantou um rumor em um hospital de cidade vizinha sobre uma enfermeira desaparecida que tinha deixado um envelope com um advogado. Rodrigo instalou câmeras de segurança escondidas ao redor da cabana, do tipo que caçadores usam para monitorar animais, conectadas a um sistema que gravava tudo em cartão de memória. Clara escreveu uma declaração detalhada de tudo que tinha testemunhado, cada data, cada detalhe que conseguia lembrar. O primeiro sinal de que o plano estava funcionando veio numa terça-feira chuvosa. Rodrigo estava verificando as câmeras quando viu o movimento. 2 homens, um deles o investigador particular, que tinha aparecido semanas atrás, caminhavam em direção à cabana. Não tentavam se esconder, apenas avançavam com propósito claro. Rodrigo ativou o rádio comunicador, alertou Clara, que estava escondida na casa principal com Dona Carme, e depois ligou para Henrique. O doutor estava de plantão, mas deixou tudo para chegar à fazenda em 20 minutos. Os homens chegaram à cabana e encontraram a vazia como esperado. Rodrigo tinha removido Clara de lá 3 dias antes. Eles reviraram tudo, procurando, claramente frustrados por não encontrar nem a mulher nem as supostas provas. As câmeras capturaram tudo, incluindo uma conversa entre eles sobre onde mais procurar, mencionando ordem direta do capitão, confirmando a conexão. Era a primeira peça do quebra-cabeça. A segunda veio 2 dias depois. O investigador voltou, dessa vez sozinho, e tentou subornar um dos funcionários da fazenda para dar informações sobre movimento estranho na propriedade. O funcionário, avisado por Rodrigo sobre possível abordagem, gravou tudo no celular escondido no bolso. Mais evidências. A terceira e mais importante peça veio uma semana depois, quando o próprio capitão Braga apareceu. Rodrigo estava na varanda da casa principal quando o carro preto subiu pela estrada. Era fim de tarde, o sol começando a se pôr, pintando tudo de laranja e vermelho. O capitão desceu do carro sozinho, mas Rodrigo notou outro veículo estacionado na entrada da propriedade, com pelo menos 2 homens dentro. Segurança ou reforço, caso necessário. Braga subiu os degraus da varanda com calma calculada, o tipo de calma de predador que sabe que tem vantagem. Ele era homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados militarmente curtos, olhos escuros que avaliavam tudo. Usava roupa civil, mas a arma no coldre era visível, e intimidação deliberada. Senhor Costa, a voz era formal, mas fria. Preciso de alguns minutos do seu tempo. Rodrigo se levantou da cadeira de balanço, mantendo linguagem corporal relaxada, apesar do coração disparado. Claro. Quer entrar? Prefiro aqui fora, o capitão disse,
olhando ao redor da propriedade com olhos de quem estava catalogando tudo. Bonita fazenda. Herança de família? Não é. 4 gerações. Rodrigo respondeu, mantendo a voz neutra. Seria trágico perder algo assim? Braga disse. E a ameaça nas palavras era clara como vidro, por causa de decisões ruins, por causa de proteger pessoas que não merecem proteção. Rodrigo não mordeu a isca, apenas esperou. O capitão continuou. Sei que a mulher esteve aqui. Clara Mendes. Tenho testemunhas que viram movimento na cabana abandonada no seu limite norte. Tenho evidências de que alguém estava vivendo lá até recentemente e tenho motivos para acreditar que você sabe exatamente onde ela está agora. Não sei do que está falando, Rodrigo disse, mas sem muita convicção. Era hora de deixar o capitão pensar que estava vencendo. Braga sorriu, mas era sorriso sem humor. Não me insulte fingindo ignorância. Clara é uma pessoa perigosa, terrorista, criminosa. Ela precisa ser encontrada e levada à justiça. Justiça. Rodrigo repetiu, colocando dúvida na palavra. É isso que você chama? Porque ouvi uma história diferente. O capitão deu um passo à frente, a postura ficando mais ameaçadora. Não sei que histórias ela te contou, mas são mentiras. Ela é perturbada, inventa coisas, acusa pessoas inocentes de crimes que nunca aconteceram. E os 15 mil de recompensa? Rodrigo perguntou. Isso é muito dinheiro para alguém que só inventa histórias. Braga não respondeu imediatamente, os olhos se estreitando. Onde ela está? Não sei. Rodrigo disse. E se soubesse, não diria a você. O capitão ficou quieto por um momento longo. Então tirou um envelope do bolso interno do paletó, colocou na mesa entre eles. 30 mil em dinheiro. Agora, se me disser onde encontrá-la, e a gente esquece que você obstruiu uma investigação policial. Rodrigo olhou para o envelope, depois para o capitão. Não estou à venda. Todos estão à venda. Braga disse. É só questão de preço. Então vou fazer uma oferta melhor. Você me diz onde ela está, eu pego ela e sumo. E você continua a sua vida tranquila aqui na fazenda. Ou você continua fazendo papel de herói, e eu garanto que essa propriedade vira um pesadelo de fiscalizações e investigações. Problemas que vão sangrar você até não sobrar nada. Sua escolha. Era a ameaça direta, sem disfarce, e era exatamente o que Rodrigo precisava, porque escondido atrás da coluna da varanda, havia a câmera minúscula instalada por Henrique, gravando cada palavra, cada expressão, cada ameaça explícita. Rodrigo se levantou e encarou o capitão. Acho melhor você sair da minha propriedade. Braga pegou o envelope de volta, guardou com um movimento deliberadamente lento. Você vai se arrepender disso. Não hoje, não amanhã, mas vai. E quando se arrepender, vai ser tarde demais. Ele desceu os degraus, entrou no carro e partiu. Rodrigo esperou até o veículo desaparecer completamente antes de pegar o rádio. Conseguimos. Gravou tudo. Henrique apareceu de dentro da casa, onde estava escondido, operando o equipamento. O sorriso no rosto dele era de vitória. Não só gravamos, como a qualidade está perfeita. Temos ameaças diretas, tentativa de suborno, abuso de autoridade. É ouro. Clara saiu do quarto onde estava escondida, o rosto pálido, mas os olhos determinados. É suficiente? É começo? Henrique disse. Junto com as outras evidências, é suficiente para o delegado Maurício abrir uma investigação oficial e acionar a Polícia Federal. Eles não perderam tempo. Naquela mesma noite, Rodrigo e Henrique dirigiram até a cidade vizinha, encontraram o delegado Maurício em sua casa e apresentaram tudo. As gravações, as fotos, o testemunho de Clara, as evidências de intimidação e ameaças. Maurício era homem de 40 anos, sério, com olhos que já tinham visto corrupção demais para se surpreender. Mas ainda acreditavam que valia a pena lutar. Ele assistiu a tudo em silêncio, tomando notas, fazendo perguntas pontuais. Quando terminou, recostou-se na cadeira e suspirou. Isso é suficiente para eu acionar a Polícia Federal e pedir uma investigação completa do capitão Braga e de toda a rede dele. Maurício disse, mas vocês entendem que isso vai virar uma guerra? Braga tem conexões, tem recursos, vai lutar com tudo que tem. Entendemos? Rodrigo disse, mas continuar fugindo não é opção. Maurício assentiu.
Vou precisar da Clara em um local seguro enquanto a investigação avança, não aqui na região, mas em uma casa de custódia federal em outra cidade. É protocolo. Clara, que estava sentada em silêncio até então, finalmente falou. Por quanto tempo? Depende. Mínimo 3 meses até a investigação inicial terminar, talvez 6. E quando for a julgamento, você vai precisar testemunhar. Rodrigo viu o medo atravessar o rosto dela, mas também viu a aceitação. Clara tinha fugido por tempo suficiente, agora estava pronta para encarar. Tudo bem, ela disse, faço o que for necessário. As coisas se moveram rápido depois disso. A Polícia Federal assumiu o caso em 48 horas. Clara foi transferida para um local seguro, sob proteção federal real, não o programa comprometido que tinha falhado antes. Rodrigo não podia visitá-la, mas eles falavam por telefone toda semana, chamadas monitoradas, mas reais. O capitão Braga foi afastado do cargo durante a investigação. 3 semanas depois, foi formalmente indiciado por corrupção, formação de quadrilha, abuso de autoridade. Outros 4 policiais foram presos junto, a rede inteira começando a desmoronar. O julgamento aconteceu 7 meses depois. Clara testemunhou por 3 horas, contando tudo o que tinha visto, tudo o que tinha sofrido, cada detalhe que conseguia lembrar. Braga foi condenado a 18 anos de prisão, outros membros da rede receberam penas similares. E, finalmente, depois de 7 meses separados, depois de 18 anos de destinos que tinham conspirado para mantê-los afastados, Rodrigo foi buscar Clara. Ela estava esperando na frente do prédio da Polícia Federal. Quando ele chegou, uma mala pequena aos pés, o cabelo mais longo agora, cortado e cuidado adequadamente. Tinha ganhado peso, o rosto não estava mais angular de fome e havia algo diferente nos olhos. Não era mais medo, era esperança misturada com cautela, como alguém que tinha aprendido que felicidade era possível, mas não garantida. Rodrigo desceu da caminhonete e, por um momento, apenas ficaram parados, olhando um para o outro, através da distância de 10 metros. Então Clara começou a andar devagar, primeiro, depois mais rápido, até estar correndo. Rodrigo a pegou no ar quando ela pulou, girando os dois, rindo e chorando ao mesmo tempo. Acabou, ela sussurrou contra o pescoço dele. Realmente acabou, acabou, ele confirmou. Agora começa de novo. A viagem de volta para a fazenda levou 3 horas. Eles conversaram sobre tudo e nada, recuperando meses de separação, fazendo planos cautelosos para um futuro que finalmente parecia possível. Clara tinha decidido voltar a trabalhar como enfermeira, mas na cidade pequena, perto da fazenda, não em São Paulo. Queria recomeçar ali, perto de Rodrigo, construindo a vida que tinha sido negada 2 vezes. Quando chegaram à fazenda, o sol estava se pondo, pintando tudo de dourado. Rodrigo não a levou para a casa principal, levou para a cabana. Mas não era mais a cabana abandonada e destruída onde ele a tinha encontrado. Nos meses enquanto Clara estava protegida, Rodrigo tinha trabalhado nela obsessivamente. A estrutura estava completamente reformada. Telhado novo, sem um único buraco, paredes pintadas de branco. Janelas com vidros de verdade e cortinas leves, porta sólida que fechava com chave. Dentro, havia piso de madeira envernizado, móveis simples, mas confortáveis, cozinha pequena, mas funcional. Havia eletricidade agora, lâmpadas que iluminavam o espaço com luz quente. Havia até um pequeno banheiro que Rodrigo tinha construído, com chuveiro e água encanada. Clara entrou devagar, as mãos tocando tudo com reverência. Não conseguia falar, apenas olhava ao redor com olhos marejados. Pensei que a gente podia transformar o lugar dos piores momentos no lugar dos melhores. Rodrigo disse, ficando na porta se você quiser. Claro, a casa principal está disponível, ou posso construir outra casa. Clara se virou, caminhou até ele e o beijou. Foi um beijo longo, profundo, cheio de 18 anos de saudade e meses de medo e alívio imenso de finalmente estar segura. Quando se separaram, ela descansou a testa na dele. Aqui é perfeito, você é perfeito. Isso tudo é mais do que eu achei que algum dia teria direito de ter. Rodrigo segurou o rosto dela entre as mãos. Você tem direito a tudo, a felicidade, a segurança, a amor, a uma vida inteira pela frente. E se você me deixar,
Eu quero estar em cada dia dessa vida. Clara sorriu, o tipo de sorriso que iluminava tudo ao redor. Então acho melhor você se preparar para muito tempo junto. Eles passaram aquela noite na cabana reformada, conversando até tarde, fazendo planos reais agora que o perigo tinha passado. E quando dormiram, foi o sono profundo e sem pesadelos de quem finalmente estava em casa. 6 meses depois, num sábado ensolarado de março, Rodrigo e Clara se casaram na pequena capela da cidade. Foi uma cerimônia simples, apenas amigos próximos e os funcionários da fazenda, que tinham se tornado família. Doutor Henrique foi padrinho. Dona Carmen chorou mais que a noiva. E quando o padre perguntou se Rodrigo aceitava Clara como esposa na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, ele respondeu com convicção que atravessou todas as pessoas presentes: aceito hoje, amanhã e por todos os dias que me restarem. Clara disse o mesmo, a voz firme, apesar das lágrimas de felicidade. 1 ano depois do casamento, Clara descobriu que estava grávida. Foram meses de expectativa misturada com nervosismo, mas quando a menina nasceu saudável e chorando alto, Rodrigo segurou a filha nos braços e soube que cada momento difícil, cada decisão arriscada, cada noite de medo tinha valido a pena. Eles deram o nome de Helena para a menina, que significava luz, porque era exatamente isso que ela representava: luz depois de tanta escuridão. A cabana se tornou símbolo de recomeço. Rodrigo e Clara viviam lá agora. Tinham transformado o espaço em um lar de verdade, cheio de risadas, de memórias boas, de futuro sendo construído tijolo por tijolo. A casa principal da fazenda ficou para receber visitas e para quando a família crescesse mais, porque havia planos de mais filhos. 5 anos depois de Rodrigo ter encontrado Clara, naquela tarde de agosto, ele estava fazendo a ronda habitual de sábado. Mas dessa vez não estava sozinho. Helena, com 4 anos, estava sentada na frente da cela, os cabelos escuros como os da mãe dançando no vento, rindo cada vez que o cavalo pulava um pequeno obstáculo no caminho. Eles subiram o caminho que levava à cabana e viram Clara na varanda pequena que Rodrigo tinha construído, esperando com suco fresco e biscoitos. Ela usava um vestido simples florido, o cabelo preso num rabo de cavalo, a barriga começando a crescer com o segundo filho. Quando viram ela, Helena gritou animada e Clara sorriu aquele sorriso que ainda fazia o coração de Rodrigo pular. Ele desmontou, ajudou a filha a descer e caminhou até a esposa, puxando-a para um beijo suave. Feliz, ele perguntou baixinho. Clara olhou ao redor, para a fazenda que tinha se tornado lar, para a filha correndo no quintal, para o homem que tinha arriscado tudo para salvá-la, para a vida que tinham construído das ruínas de 2 histórias quebradas. Mais feliz do que achei que era possível ser, ela respondeu honestamente. E era verdade. A jornada tinha sido longa, tortuosa, cheia de dor e perigo, mas tinha levado exatamente para onde precisavam estar, juntos, seguros. Finalmente em casa. A história de Rodrigo e Clara nos ensina que o verdadeiro amor não é aquele que nunca enfrenta perigo, mas aquele que escolhe ficar quando seria mais fácil fugir. Que às vezes as pessoas que mais amamos nos deixam não porque querem, mas porque não têm escolha. E que uma cabana velha, símbolo de abandono e medo, pode se transformar no lugar onde 2 corações partidos finalmente encontram paz. Que coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. Que nunca é tarde demais para recomeçar, desde que tenhamos alguém disposto a segurar nossa mão no caminho. Se essa história tocou você, deixa o seu like, inscreva-se no canal e me conta nos comentários. Você acredita que algumas pessoas estão destinadas a se reencontrar? Já teve que escolher entre segurança e fazer a coisa certa? Compartilha com a gente.